Quando o funcionamento da célula normal é alterado, diversas substâncias podem se acumular dentro dela, sejam elas substâncias que já fazem parte da célula, mas que se acumulam em excesso, como os lipídios, a água, os carboidratos, mas também pode acontecer por substâncias que não são normais para a célula, sejam elas endógenas ou exógenas, fazendo com que ela sofra um processo de degeneração. Quando existe uma agressão à célula, ela pode evoluir diretamente para a necrose, que é um processo irreversível, ou evoluir para a degeneração, que é reversível. A partir daqui, ela pode voltar a seu estado fisiológico normal ou, dependendo do tipo de lesão, ainda evoluir para necrose. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que já clique no gostei, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. A primeira anormalidade que vamos ver é a tumefação celular, também conhecida como degeneração hidrópica. Dependendo do órgão acometido, pode ter diferentes nomes, como edema citotóxico no sistema nervoso central e degeneração balonosa na epiderme. Ela é caracterizada pelo aumento de volume das células por conta da sobrecarga de água, pois a célula não é capaz de manter a homeostasia e não consegue controlar a entrada e saída de água. Existem alguns mecanismos que são responsáveis por causar esse tipo de acúmulo. Então, ele pode ocorrer por uma lesão nas membranas celulares, uma insuficiência na produção de energia ou uma lesão das enzimas que regulam os canais iônicos das membranas. Qualquer um desses mecanismos vai gerar uma desregulação na homeostase da célula, resultando no acúmulo de água. Aqui podemos citar lesões mecânicas, hipóxia, lesões virais, bacterianas, tóxicas e imunomediadas. Vamos ver alguns desses mecanismos que podem gerar a degeneração hidrópica. Na célula normal, a energia contida no ATP é utilizada para manter o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Essa bomba trabalha jogando o sódio para fora e colocando o potássio para dentro da célula. Dessa forma, sempre mantendo um equilíbrio. Temos que lembrar que a água sempre acompanha o movimento dos solutos, indo do meio menos concentrado para o mais concentrado. Isso é chamado de osmose. Isso significa que se houver algum comprometimento na produção de ATP, como nas hipóxias, por exemplo, a bomba de sódio e potássio vai parar de funcionar, o que levará a um aumento do sódio intracelular, dentre outros eletrólitos, e, consequentemente, o acúmulo de água. Um exemplo bem claro disso é a lesão que acontece por hipóxia. A hipóxia pode ser resultado de qualquer alteração no transporte de oxigênio, desde a sua captação pelo processo de inspiração até a utilização para a produção de ATP. Então, podemos pensar aqui em asfixia, anemia, pneumonias, choques ou outros tipos de alterações circulatórias. Para resumir esse mecanismo, a falta de oxigênio leva a uma falta de produção de ATP, que é o combustível para o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Sendo assim, a bomba para de funcionar e acaba acumulando sódio dentro da célula e, consequentemente, água. Outro mecanismo que eu vou dar exemplo aqui é a lesão das membranas. A lesão das membranas, tanto da membrana plasmática quanto da membrana das organelas, leva a uma destruição da permeabilidade seletiva da célula, o que é responsável por não permitir a entrada e saída de elementos da célula, e isso leva ao acúmulo de água, ou seja, a tumefação. Macroscopicamente, ocorre palidez e tumefação dos órgãos. Alguns órgãos, como o rim e o fígado, podem apresentar uma protrusão por debaixo da cápsula quando incisados. Microscopicamente, a célula fica vaporizada e com uma aparência pálida. Isso se dá porque o influxo de água dilui a matriz citoplasmática e dilata as organelas. As células dos túbulos renais, por exemplo, sofrem protrusão para o lúmen. Já os hepatócitos e as células endoteliais acabam se projetando. No caso das células endoteliais, elas vão causar uma diminuição do lúmen. O que a gente observa no microscópio são células com citoplasma vaporizado. Um exemplo extremo que temos dessa lesão é a degeneração balonosa da epiderme, onde as células ficam muito dilatadas. Nesse exemplo, especificamente, ela acontece por vírus epiteliotrópicos, como o poxvírus.
Agora vamos ver sobre o acúmulo de lipídios dentro da célula, a esteatose. As principais classes de lipídios, o colesterol, os triglicerídeos e os fosfolipídios, podem se acumular dentro das células. Esse acúmulo é visto comumente nos hepatócitos, mas também pode ocorrer em outros tecidos. Aqui vamos usar o fígado como exemplo. Essa lesão nos hepatócitos recebe o nome de lipidose hepática, ou também pode ser encontrada com outros nomes, como esteatose hepática e fígado gorduroso. Nos animais domésticos, o que é mais comum de ocorrer é a lipidose quando há uma demanda energética aumentada durante um certo período. Isso acaba mobilizando os estoques de gordura do corpo. Vemos também esse acúmulo em situações de obesidade, aumento de lipídios na dieta e na inanição. Macroscopicamente, o fígado pode estar amarelado, aumentado de tamanho e friável, com bordos arredondados. Microscopicamente, os hepatócitos apresentam vacúolos e, quando há uma grande quantidade de gordura, o núcleo acaba sendo deslocado para a periferia. A esteatose pode ser do tipo microvacular, quando inicialmente os vacúolos são pequenos, mas conforme o processo avança, esses vacúolos aumentam em número e pode coalescer, formando a esteatose macrovacular, onde o núcleo fica deslocado para a periferia. A gordura pode ser corada com colorações especiais, como o Sudan Black, por exemplo. Na medicina veterinária, a lipidose hepática acontece normalmente em casos onde há uma demanda energética aumentada, e isso começa a mobilizar os estoques de gordura, como no final da gravidez e no início da lactação, em vacas leiteiras. Em situações de obesidade, a lipidose acontece porque há um transporte aumentado de lipídios na dieta, ou uma mobilização do tecido adiposo. Isso também é muito comum de acontecer em animais que param de comer, onde há uma mobilização aumentada de triglicerídeos das reservas energéticas. Um outro exemplo de substância que se acumula comumente no fígado é o glicogênio. Ele se acumula quando o animal apresenta um metabolismo anormal de glicose ou de glicogênio, como é o caso do diabetes mellitus, já que os hepatócitos são altamente permeáveis à glicose. Com isso, a hiperglicemia acaba levando ao aumento de glicogênio nessas células. Em animais que receberam grandes quantidades de glicocorticoides, a alteração também ocorre. Macroscopicamente, o fígado é aumentado de tamanho, pálido e tendendo a marrom claro. Microscopicamente, também é observado a formação de vacúolos, assim como na esteatose. Normalmente, o núcleo permanece central, mas também pode ser deslocado para a periferia. O glicogênio pode ser corado com coloração especial, como o PAS, por exemplo. Essa é uma maneira de diferenciar da esteatose. Agora vamos ver sobre as proteínas. Existem diferentes tipos de acúmulo de proteína e diferentes causas. A primeira é a alteração hialina. O termo hialino significa vítreo e transparente. Histologicamente, tem o sentido de ser algo eosinofílico, homogêneo e translúcido. Essas substâncias hialinas podem ser intra- ou extracelulares. Nos túbulos renais, essa alteração é comum e normalmente é vista como gotículas de reabsorção. Quando há um excesso de proteína passando pelo filtrado, em casos de dano glomerular, por exemplo, a proteína é reabsorvida pelas células do túbulo contorcido proximal e acabam se acumulando dentro das células do túbulo. Na histologia, aparecem como gotículas hialinas no citoplasma. Outra forma de acúmulo de proteína é por produção excessiva, e esse é visto normalmente em plasmócitos que estão produzindo muita imunoglobulina, os chamados de corpúsculos de Russell. O plasmócito, quando fica com esse acúmulo de corpúsculos dentro dele, é conhecido como célula de Mott. Algumas infecções virais podem resultar na formação de corpúsculos de inclusão intracelulares ou intranucleares, ou ambos. Exemplos disso são os corpúsculos de Negri, na raiva, encontrados normalmente em neurônios, e os corpúsculos de lentes da sinomose. Outro corpúsculo bem importante é o que acontece nas intoxicações por chumbo. Esses são corpúsculos
intranucleares e irregulares que podem aparecer nas células epiteliais dos túbulos renais. Eles são muito difíceis de serem visualizados nas colorações de rotina em HE. Esse vídeo foi um resumo breve sobre os acúmulos intracelulares. Na próxima aula, irei abordar sobre os acúmulos extracelulares. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!